Fala galera, F11 falando, tamo junto, vitória colorada, mais uma vitória em Grenal, já estamos seguindo uma senda de vitórias em Grenal, somos dominadores, temos muito mais Grenais conquistados ao longo da história e mantemos essa senda de vitórias que muito nos orgulha. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar da importância desse Grenal, das consequências desse Grenal, do que representa essa vitória e mais 3 pontos na tabela. Mas antes de mais nada, vem comigo, me ajuda, participa. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não custa nada, vai lá, se torna inscrito, vem com a gente, vem com essa energia colorada, com a vibe positiva deste canal, se inscreve. Deixa o seu like, vai lá, não custa nada, clica ali e deixa o seu like, que representa muito para mim, representa muito pro trabalho, dá uma mensagem pro YouTube que o trabalho está sendo bem feito, um trabalho colorado, um trabalho de colorado para colorado. E também acione o sininho para receber as notificações quando tiver vídeos novos. E faça o seu comentário, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, tamo junto, vamos conversar sobre o jogo de hoje. Solta a vinheta! Pois bem, vamos lá, vamos conversar aqui sobre o jogo de hoje. O Internacional conquistou mais uma vitória. Viemos de uma vitória contra um rival, que era o Corinthians, um grande rival. E agora, contra o nosso maior rival, mais uma vitória. Isso representa muito. Representa muito. Nós temos que ter a consciência. O meu viés sempre é viés positivo. O meu olhar é um olhar positivo. O meu olhar é sempre pensando, compreendendo. Se a gente precisar reclamar, a gente reclama. Se a gente precisar criticar, a gente critica. Mas se eu puder ter o olhar do torcedor com esperança, daquele torcedor que acredita, é esse. É esse o meu olhar, essa é a minha visão. E dentro desse aspecto, o que nós temos para pensar? Que o Inter conquistou 6 pontos, que o Inter está com muitos e muitos problemas, né? Vamos lá, já elencamos em vários vídeos, mas a gente precisa repetir, porque é importante a gente saber, é importante a gente ter consciência. A cobrança tem que ser na medida do que o clube pode nos entregar. Então nós temos as questões das enchentes, nós temos o distanciamento dos atletas das suas famílias, nós temos o excesso de viagens, nós temos questões físicas, nós temos atletas muito importantes de contratações fundamentais que nós tivemos, que hoje estão servindo as seleções na Copa América. Borré, Valência, Rocher. Pois bem, mas ainda assim o Inter formou o elenco. E se o Inter formou o elenco, é para superar todas as adversidades. Claro que ninguém podia esperar que fosse ter enchente, fosse essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda assim o grupo tem que se mostrar coeso, forte e superar, porque são jogadores experientes, jogadores talhados e jogadores que podem superar esse momento. E a tabela mostra isso, que a despeito de todos esses problemas que nós temos, os clubes do Rio Grande do Sul têm, né? O Grêmio também tem, Juventude, de certa maneira, não ficou tão longe do seu estádio, mas principalmente os clubes de Porto Alegre tiveram, mas apesar disso, foi nessa hora que se mostrou o valor do grupo, porque se juntou com os jogadores que estão lá na Copa América, mas ainda assim o Inter em 2 jogos contra rivais, e jogos contra rivais tem campeonatos próprios, jogos contra rivais representam muito mais que os 3 pontos. Ganhar ou perder do Corinthians representa mais. Ganhar ou perder do Grêmio representa muito mais. Então é isso. E nós ganhamos do Corinthians e nós ganhamos do Grêmio, né? Ah, foi da forma perfeita? Não, talvez não. Não foi da forma perfeita, né? Mas foram vitórias. Foram 3 pontos. Ganhamos. Estamos lá disputando a ponta de cima da tabela com jogos a menos. E é isso. É assim que nós temos que continuar. Mas vamos conversar sobre o jogo especificamente. O Inter começou o jogo, de certa maneira,
de certa maneira, não. O campo era do adversário. Não era casa dele. O Grêmio não estava jogando na sua casa, né? Considerando que a Arena seja a sua casa, o Grêmio não estava jogando no seu campo, o Grêmio estava jogando lá em Curitiba, mas mando de campo do Grêmio, a torcida do Inter se mostrava em menor número, mas quem assistiu como eu na TV percebia o canto da torcida, a força da torcida do Inter, porque às vezes dentro da torcida vale a qualidade e não a quantidade, e é isso que a torcida do Inter fez valer hoje. E foi muito importante, porque o Inter dentro de campo começou um jogo um pouquinho abaixo, eu achei, deu um campo pro Grêmio. Não sei se foi questão estratégica, né? Mas o Inter realmente recuou, o Grêmio veio no início do jogo, mas sem chegar no goleiro, né? E quando chegou, o Fabrício se mostrou muito bem. E aí eu vou aproveitar para falar do Fabrício. O Fabrício foi uma boa contratação, foi uma grande contratação. É claro que é um pouco de loteria, mas uma loteria que deu certo. No meu ver, pelo menos até agora, deu muito certo. O Fabrício se mostrou muito seguro, muito firme, experiência de goleiro, e ele, quando foi acionado, ele foi e teve presente e representou muito bem a camiseta colorada. Então é importante fazer esse registro. De fora disso, o Inter se mostrou, deu espaço para o Grêmio tentou chegar, o Grêmio tentou construir, mas sem muita efetividade. E o Inter, diferentemente do que foi antes, no primeiro tempo não teve muita volúpia, não teve muito interesse, não teve muita vontade no jogo, fez uma questão mais tática, mais posicional, mais administradora do jogo, né? Não sei se era estratégia, mas tentando reduzir os espaços para poder ganhar um gás talvez para depois. E assim se formou o primeiro tempo, sem muitas especulações de lado a lado, parecia que o empate seria um resultado natural. No segundo tempo, sem mudanças de intervalo, o Grêmio ainda veio um pouco para cima, porque necessitava da vitória. Quem mais necessitava da vitória era o Grêmio. O Grêmio está no Z4, está agora cravado no Z4. Dependendo do jogo do Fluminense, amanhã o Grêmio pode ir para a lanterna do campeonato. E o Inter foi jogando o seu futebol, da sua maneira. Eu esperava até mais do Inter, mas o Wesley, por exemplo, para começar a falar de alguma individualidade, jogou muito bem, teve muita vitória pessoal. O Wesley realmente surpreende a gente a cada jogo. Eu acho que ele vem ganhando confiança e isso representa muito o nosso clube. E o Alan Patrick voltando, de qualquer maneira, errando alguns passes, mas o Alan Patrick causa preocupação na defesa adversária, em qualquer momento ele pode construir. Eu acredito que o Kudê teve um êxito na formação da equipe. Eu não posso reclamar, porque de antemão, quem vê aqui meu canal, acompanha meu trabalho, vai ver que eu praticamente defini como minha escolha o que acabou ocorrendo em campo de início. Só que eu esperava um pouquinho mais de vontade dos jogadores, mas talvez seja a medida, talvez seja a régua, talvez seja o equilíbrio que a gente busca para poder conseguir as vitórias. No segundo tempo, vamos acreditar também que o Inter esperou, foi para cima e quando teve a oportunidade fez o gol. O Inter fez o gol, o Inter ganhou o jogo. O Vitão jogou uma bola aérea ofensiva que a gente tanto pede e o Inter ganhou o jogo. E depois o Kudê resolveu colocar armas defensivas. Abriu mão de ampliar o ataque, ou pelo menos jogar mais na loteria do ataque e proporcionou a sua zaga, que já estava muito forte, já estava um poder defensivo muito grande, se posicionou e deu certo. Deu certo. Vamos pensar que a gente às vezes não gosta disso. A gente quer aumentar o placar, a gente quer ganhar, mas o Inter hoje tem armas defensivas. Talvez se o Kudê tivesse feito assim lá contra o Fluminense, quem sabe nós não tínhamos ido para a final. Então não vamos reclamar. Às vezes a gente tem que saber a hora de avançar, a hora de botar a sandalinha da humildade, a hora de se posicionar, a hora de lutar pelo resultado. Eu acho que foi bem, as armas foram suficientes, o Grêmio não ameaçou o Inter, só controle de bola, mas de forma alguma o Inter se sentiu em algum momento realmente ameaçado. Teve uma chegada única que passou pela zaga, num bate-rebate, mas o Fabrício, que eu já reverencio aqui e quero qualificar, se saiu muito bem e defendeu.
Vitória do Inter. Vitória do Inter. Mais 3 pontos na tabela. Estamos subindo com 2 jogos a menos. Vamos acreditar. Nós temos jogadores importantes para chegar. Nós temos jogadores que estão crescendo agora. Nós estamos ganhando um tempo com pontos. Nós estamos ganhando tempo fazendo pontos. Isso tem que ficar na cabeça. Ganhando tempo fazendo pontos. Ou seja, nós temos para melhorar, para acrescentar, que saibamos disso, que possamos chegar e disputar a ponta da tabela. E mais, crescer, porque tem os jogos das Copas ainda pela frente e nós vamos conseguir, acho que ainda muita coisa. Jogadores conscientes, grupo fechado, jogadores experientes, jogadores para produzir para o clube, jogadores que temos muito importantes. O Wesley, vou falar dele aqui, tem que referenciar esse jogador. Um jogador que, criado lá na base do Palmeiras, onde surgiu bem, surgiu realmente muito bem. Depois ele acabou sendo transferido para o Cruzeiro, num Cruzeiro numa época, uma jornada muito ruim, foi muito cobrado. As informações que a gente tem é que ele não foi bem por lá, mas eu acho que a responsabilidade caiu toda sobre ele e ele não administrou bem isso e acabou indo mal. Mas agora aqui no Inter, de todas as contratações, que jogador tem se demonstrado o Wesley? Que jogador! Jogador da jogada individual, jogador do 1 contra 1, jogador da confiança. Futebol é confiança. Futebol é confiança. Jogador com confiança é mais de meio caminho andado. E o Wesley tem confiança, o Wesley tá bem. O Inter hoje tem possibilidade de armar um esquema para propor jogo e chegar na frente. O Alário não foi tão bem hoje. Acho que o Alário foi uma questão que realmente ficou devendo. Mas nós temos atacantes para entrar. O Alário também já representou em alguns momentos. Mais 3 pontos. Mais uma vitória em Grenal. Vamos, Colorado. Vitória em Grenal. 3 pontos na tabela. Vamos que vamos. Good vibes. Good vibes, torcida colorada. Pensamento positivo. Acreditar. Acreditar não é ficar remoendo o passado, não é ficar se achando, se vitimizando. Vamos pra frente. É o Inter é gigante, o Inter é forte, temos jogadores experientes, jogadores que representam essa camiseta. Vamos lá, sangue na veia, sangue na veia. É isso, vamos embora. Dário Colorado, vitória em Grenal. Coisa maravilhosa, hoje foi meu aniversário e eu fui presenteado com essa vitória do Inter. Muito obrigado a todo mundo, se inscreva no canal, deixa seu like, toca o sininho para receber inscrições e vamos junto, galera, vamos junto. Vem aqui com o F11 Colorado pra gente ser feliz. Dali Inter, vamos lá, a vitória!